Boa tarde, novamente estamos aqui para darmos início ao estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje nós estaremos fechando o tema do capítulo 7, Ciúme, que houvéramos iniciado 7 dias atrás. Lembramos que esses estudos estão disponibilizados no nosso canal no YouTube. Caso você não tenha assistido o nosso encontro anterior desse tema, busque depois para um melhor entendimento. Esse estudo de hoje, posteriormente, também ficará disponibilizado em nosso canal. Então vamos para a nossa introdução no comentário habitual de um trecho de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Esse extraído do livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel. É a passagem da carta a Tito, capítulo 1, versículo 15. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, ciúme, suspeita ou maledicência. Vamos aqui fazer alguns apontamentos para introduzir o nosso estudo dessa tarde. Emmanuel, quando utiliza a expressão quando a sombra vagueia em nossa mente, ele está, de certa forma, diríamos até um pouco sarcástica em relação a algo que acontece com qualquer um de nós, a qualquer momento, no mundo de provas e expiações, e que precisamos estar atentos, porque a decorrência dessa sombra, que tanto tem a ver com o nosso passado reencarnatório, quanto da existência atual, em termos de desequilíbrios, sempre é possível emergir quando nos desligamos da sintonia com a luz, com o equilíbrio, com os benfeitores espirituais. Voltemos aqui ao texto. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos, senão sombras em toda parte. Vejamos só o resultado. A consequência mais natural, quando abrimos as portas para o surgimento das sombras, quer do presente, quer do passado, a consequência disso é vermos nos outros, vermos nas situações externas a nós as ligações que essa sombra vai estabelecendo. E por isso ele conclui esse texto dizendo: guardemos cuidado. Toda vez que formos visitados pela inveja, ciúme, suspeita ou maledicência. O que Emmanuel aqui está nos chamando a atenção de forma cuidadosa é que esse quadro de emoções, de sentimentos, ele tem uma ligação estreita com as sombras do nosso passado. Inclusive na temática que nós estaremos abordando nessa tarde sobre o ciúme, e de que vamos percebendo que muito longe de ser um mecanismo de proteção, ou de ser até um cuidado amoroso, é um desequilíbrio emocional e psíquico que causa muito sofrimento, tanto para aquele que abre portas à instalação do ciúme, como para os outros envolvidos. Aqui no caso, Emmanuel estende as indicações desses sentimentos de desequilíbrio. Vai para a inveja,
vai para a suspeita e vai para a maledicência. Estejamos cuidadosamente atentos, porque o normal é que quando esses sentimentos emergem em nós estamos em sintonia com a sombra. Não é com mecanismos de proteção, é com a sombra. Vamos então para o nosso estudo, que é a conclusão do capítulo 7, ciúme. Lembramos que aqui apenas comentamos alguns trechos, alguns parágrafos. Sempre deixamos indicado como melhor a leitura de todo o capítulo e de todo o livro. Mas vamos para os textos que separamos para esse encontro de hoje. Desencadeada a ideia suspeitosa e infeliz, a maquinação doentia aumenta. E, considerando-se vítima, põe-se em observação alucinada, deformando todos os acontecimentos que passa a ver através de uma ótica distorcida. Muito material de reflexão e de entendimento para nós aqui. Joana vai analisando de que quando surge a ideia do ciúme, aqui bem caracterizada como suspeitosa e infeliz, a maquinação doentia aumenta e, considerando-se vítima, põe-se em observação alucinada. É o que mais ocorre nas chamadas crises de ciúme. É ser engendrado todo um processo de dedução, de decorrências daquele ato ou daquele momento em que o ciúme surgiu e que vai estabelecendo um campo produtivo de conclusões falsas. Voltando aqui ao texto, quando diz, põe-se em observação alucinada, entendemos? Em observação de desequilíbrio. Foge o bom senso, o uso da razão, emerge a emoção associada ao ciúme, que desarticula os ideais mecanismos de análise e de dedução que teríamos, deformando todos os acontecimentos que passa a ver através de uma ótica distorcida. É aquilo, a pessoa abre campo para a infiltração da ideia do ciúme ao surgir qualquer acontecimento que poderia ter a ver com aquela suspeita, engendra-se na mente da pessoa, do ciumento, todo um quadro de decorrências totalmente fantasiosas e ilusórias suas. Aqui, inclusive, é interessante analisarmos um aspecto que o estudo, o conhecimento da doutrina espírita e do mecanismo do funcionamento das leis divinas ajuda profundamente. Porque é o seguinte, o argumento que muitas vezes passa-se no entendimento de alguém ciumento é que ele não quer ser enganado. É de que se ele estiver sendo enganado, ele quer saber o quanto antes. E de que através do posicionamento do ciúme, da desconfiança, ele evitará que isso ocorra. Infelizmente, a decorrência dessas ideias, para quem tem a mente associada ao materialismo, não encontra respaldo de ajuda. Mas para nós que conhecemos as leis divinas, a história é outra. Primeiramente, nós aprendemos e temos estudado que as leis divinas funcionam na terra e fora da terra.
e de que aquele que engana outro ou tenta enganar, primeiramente ele está enganando a si mesmo e criando um desequilíbrio perante as leis divinas. Por outro lado, nós aprendemos que se estivermos sendo vítima do engano, de estarmos sendo ludibriados, isso não ocorre por acaso. Isso teria a ver com alguma necessidade do nosso espírito, ou da vida atual ou de vidas anteriores. Nós podemos, muitas vezes, ter escolhido como meio de prova, de passar por todas as possibilidades de ser enganado. E isso tem a ver com o nosso passado de experiências. Ora, se assim for, e tiver sido esse meio que escolhemos, por que tanta ansiedade e preocupação em antecipar, entre aspas, o conhecimento de estar sendo enganado? Como se isso evitasse de que o fato, caso já tiver acontecido, possa se reverter. Porque não pode se reverter. Por outro lado, as próprias ligações que se faz a nível mental e espiritual, ao alimentarmos a desconfiança contra alguém, nós passamos a jogar vibrações de desequilíbrio e negativas em relação a ele, que dependendo do nível de sensibilidade, terá uma repercussão ruim. Haverá uma consequência disso. Mas voltando aqui ao texto, deformando todos os acontecimentos que passa a ver através de uma ótica distorcida. É o mais comum, é o que mais acontece. Há todo o engendramento de ideias, como diz o texto, alucinadas, julgando aquele que é ciumento estar usando coerentemente o raciocínio. Esses indivíduos são infelizes em si mesmos. Inegavelmente, a convivência com o paciente ciumento é martirizante, especialmente quando se recusa ao tratamento libertador. Então não há dúvidas de que a pessoa que percebe surtos de ciúme em qualquer nível de relacionamento, em si mesmo ela já é alguém infeliz. É alguém que, de certo modo, tem um nível de baixa autoestima, de ausência de autoamor, de autovalorização. E, por outro lado, as deduções que vêm a partir do ciúme ampliam ainda mais esse nível de infelicidade pessoal que a pessoa estará vivendo. Depois Joana aqui coloca: a convivência com o paciente ciumento é martirizante. Veja só a situação. O problema não é só para o ciumento, é para quem tem que conviver com ele. Porque não há quem conviva que não sofra e não se sinta mal por ser objeto de desconfiança contínua. Não é possível. É claro que se fosse tomar uma atitude lógica e racional, seria: percebo que estou num relacionamento o qual não me oferece segurança e me deixa infeliz. A opção é: ou termina o relacionamento, ou se percebe que isso é decorrente de um ciúme doentio, buscar a terapêutica necessária para a superação do ciúme, que, como nós estaremos vendo hoje, ela tanto se dá dentro das possibilidades
oferecidas pela própria filosofia e psicologia espírita, como também de tratamento a nível psicoterapêutico, com um profissional adequado, para identificar quando esse ciúme tem uma estrutura mais desequilibrante e trabalhar a terapia adequada à superação. O que de uma vez por todas nós precisamos deixar bem claro é que ciúme aqui é colocado como doença, como desequilíbrio, e que precisa ser resolvido. E de uma vez por todas, como nós temos aqui apresentado, dissociar totalmente do sentimento de amor. Porque não tem nada a ver com isso. Tem a ver com insegurança, baixa autoestima, falta de autoamor e, consequentemente, má qualidade do amor que a gente está oferecendo ao outro. O conceito de si próprio exerce um papel preponderante por estimular o ser, a conquista e valores internos e pessoais, que o erguem ao pleno desenvolvimento dos seus recursos morais e espirituais. Na terapia, na superação desse sentimento de desequilíbrio, o conceito de si próprio, o autovalor, o autoconceito que a pessoa tem com ela mesma, em termos positivos, é fator preponderante, decisivo, por estimular o ser à conquista de valores internos e pessoais, que o ergue ao pleno desenvolvimento de seus recursos. Vejam só, na medida em que nós ampliamos, a partir do autoconhecimento, a autovalorização, perceber-nos em termos de equilíbrio e de dedução, o valor pessoal que temos num relacionamento. Consciente e autovalorizando-se é um passo decisivo na superação desse sentimento. O paciente ciumento, em sua insegurança, não tem qualquer consideração por si próprio, necessitando, portanto, de ser conduzido à autoestima, à superação dos conflitos de inferioridade e de insegurança. Então, a associação entre ciúme e insegurança e fragilidade emocional tem tudo a ver. E aqui Joana coloca que o paciente ciumento não tem qualquer consideração por si próprio. Desvaloriza a si mesmo ao expressar essa emoção, necessitando, portanto, de ser conduzido à autoestima, à superação dos conflitos de inferioridade e de insegurança. Inclusive, nesse capítulo, Joana analisa, entre alguns fatores decorrentes da vida atual, as questões que surgem durante a infância, principalmente quando os pais projetam mais estima e mais amor por um filho em detrimento de outro, e acaba gerando, desde aquela fase infantil, um certo nível de ciúme de um irmão para com o outro. Isso, quando se torna intenso, é um dos aspectos fragilizadores da autonomia e da autoestima que mais adiante a pessoa vai expressar. Mas é evidente que identificação de focos causadores do problema não resolvem nada se a pessoa não partir, sobretudo já na idade adulta, para a resolução do problema. Não importa se é a origem dessa vida ou de vidas anteriores. Importa identificar como um problema que a pessoa agora
tem o compromisso de resolver. Né? Para não ficarmos atribuindo culpa ou responsabilidades aos outros, à educação que teve, aos pais, à família, etc. Tudo isso são meios escapistas do nosso ego, onde a pessoa não quer resolver o problema que percebe que tem. A libertação das ideias masoquistas, da culpa inconsciente que necessita de punição, bem direcionada por psicoterapeuta, ensejar-lhe-á a compreensão de que todos erram e de que todos devem assumir a consciência dos equívocos. É a continuação disso que estávamos comentando. Não importa a origem. Por trás da expressão de ciúme que caracterizam a baixa autoestima estão ideias masoquistas de culpa, de autossofrimento, onde é como se a pessoa, e de fato ocorre, julgasse a si mesma que não mereceria estar vivenciando aquela relação. De que estaria recebendo mais do que mereceria receber. E a partir daí o medo de perder, dando ponte ao estabelecimento do ciúme. Então, aqui também Joana fala sobre a possibilidade da necessidade de um psicoterapeuta, a fim de resolver a questão com a pessoa. Se o entendimento espiritual, propiciado pela doutrina espírita, se o esforço do autoencontro, da meditação, do despertamento do eu profundo, esse trabalho que nós temos comentado aqui, não resolver, aí é necessário buscar um psicoterapeuta. É um problema e precisa ser resolvido. Essa é a questão. Por outro lado, a ação fraternal da solidariedade enseja uma visão diferente daquela na qual o paciente encarcera-se, acreditando-se apenas ele como pessoa que vive um tipo de incompletude. Aqui Joana vai abrindo os leques terapêuticos no trabalho da superação do ciúme. Então, entre outros, a ação fraternal da solidariedade, a vivência do bem, da caridade, de forma mais ampla, é colocado como terapia também para a superação do ciúme. Muito importante, e aqui nós iremos ver como é destacado, a vivência do amor, da caridade, que é uma terapia para inúmeros desequilíbrios do nosso espírito. Desde o ciúme, ao orgulho, à prepotência, há uma série. E que no nosso esforço da vivência do bem, com autenticidade, com desprendimento, nós estaremos nos trabalhando espiritualmente, nos fortalecendo espiritualmente. A ação da benemerência, direcionada ao próximo, conduz ao descobrimento de quanto é saudável ajudar, facultando o entendimento dos dramas alheios, ao mesmo tempo encontrando solução para os próprios conflitos. Que coisa maravilhosa, né? A sutileza com que o nosso esforço no trabalho no bem vai nos ajudando a vencer essa doença chamada ciúme. E vai possibilitando nos sentirmos mais intimamente valorizados, de bem conosco mesmos. A terapêutica da bondade, ao lado da psicoterapia, constitui elemento construtivo para a superação do ciúme, porque nesse serviço o afeto se amplia, os horizontes alargam-se, os interesses deixam de ser personalistas.
Então a terapêutica da bondade, nos mais variados ângulos, junto com a psicoterapia, constitui elemento construtivo para a superação do ciúme. Um primeiro ponto, que nós já comentamos, mas que merece destaque, é aquele no qual o conceito, antes que nós poderíamos ter, deturpado do ciúme, aqui está sendo retirado. Retirado esse conceito deturpado, que é bem pertinente à sociedade materialista, e vendo o ciúme como uma doença ou como um desequilíbrio, uma necessidade a ser superada, nós já estaremos no segundo passo muito importante. E o terceiro é o real interesse em superar isso. Não importa o nível de relacionamento que nós estejamos tendo com alguém, desde namoro, a um compromisso, a um casamento, desde aos próprios relacionamentos familiares, onde o ciúme também surge, não importa o nível. Mas o fato de, ao percebermos em sintonia com esse tipo de sentimento, o alerta para a necessidade de superação, a busca de terapia. Isso é o mais importante. É o que de fato vai resolver. Amor-terapia, portanto, é indispensável para qualquer evento de desequilíbrio emocional, especialmente por ensejar o intercâmbio com o pensamento divino, que se aure, que se recebe, que nos nutre através da oração e da esperança. Então a amor-terapia, a partir do alto amor, do alto encontro conosco mesmo, nos autovalorizando como espíritos imortais, criados para a felicidade e para a plenitude. Esse amor-terapia é indispensável para qualquer evento de desequilíbrio emocional. Nós que estamos analisando o livro Conflitos Existenciais, hoje nós estamos concluindo esse capítulo 7, Ciúme. Mas essa obra vai abordar de forma bem diversificada toda a linha de conflitos e de desequilíbrios, nos posicionando a ideal superação de todos eles. Ainda voltando aqui a esse slide, quando diz, especialmente por ensejar o intercâmbio com o pensamento divino, para que nós estejamos conectados com os benfeitores espirituais, com os espíritos que querem nos ajudar ao melhor aproveitamento possível da atual encarnação, é necessário o alto amor, a amor-terapia, como Joana aqui nos lembra. E a partir dela, nós estaremos superando, passo a passo, todas as reentrâncias de sombras nas quais o ciúme teria estabelecido um papel preponderante e que agora precisa ser transcendido, superado. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesse estudo. Se possível, compartilhem essas informações. Até o nosso próximo encontro. Uma boa tarde a todos.